Gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro Otomista. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo da playlist de psicologia, porque já faz um tempo que eu não publico vídeo desse assunto no meu canal. O último que eu fiz, se eu não me engano, foi dos 5 hábitos que nos deixam mais inteligentes. Então, hoje eu vim trazer um vídeo sobre a boa psicologia, porque hoje eu vou falar sobre o assunto da coragem, a virtude da coragem. E por mais que alguns pensem que isso se trata de filosofia, isso está mais ligado à psicologia. Eu já falei aqui no meu canal que São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, né? Eu aqui tenho a versão da Eclésia. Ela é dividida em 5 volumes. E eu já disse aqui no meu canal que o primeiro deles ele é sobre filosofia, o segundo e o terceiro é sobre psicologia e o quarto e o quinto é sobre teologia. E é justamente no segundo livro e no terceiro que ele trata sobre a virtude da coragem. O próprio Aristóteles, no livro dele Ética a Nicômaco, no capítulo 3 e 4, que é que ele fala sobre as virtudes em si mesmas, a explicação que ele faz das virtudes é uma explicação puramente psicológica. Se a psicologia, no geral, ela tem o objetivo, né, de amenizar os nossos males mentais, os males da alma, enfim, de curá-los, isso só é possível se nós entendermos as virtudes. E a coragem ela é, sem dúvida, uma delas. Mas antes de começar aqui a explicação sobre o que é a coragem e tal, sobre o porquê que ela é uma grande virtude, eu vou pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. E bem, primeiramente, eu já fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre o que seria virtude. E eu expliquei que ela é uma certa perfeição que nos leva a um bem verdadeiro. E ora, certamente o bem que o homem mais deseja é a sua felicidade. E a felicidade do homem, ela se encontra no uso da razão. Isso o próprio Pseudo Dionísio disse e também tantos outros filósofos, como por exemplo o próprio Aristóteles e São Tomás de Aquino. Só que esse termo, né, de que a felicidade do homem está no uso da sua razão, é algo que o Dionísio usou. E bem, se assim for, a gente sabe que o homem só pode então alcançar este tal bem se ele desenvolver em si uma perfeição, que no caso seria o uso da razão. E bem, isso só acontece por meio das virtudes, no qual existem as virtudes morais e intelectuais e também as virtudes cardeais e teologais. E bem, as virtudes teologais, elas se dizem respeito a Deus. Então é a fé, a esperança e a caridade. Essas três têm Deus como objeto. E as três nos levam a Deus. Então as três são relativas a isso. Porém, as virtudes cardeais, elas se referem ao homem no trato consigo mesmo e com os outros. Porque a lei de nosso Senhor Jesus Cristo é amar a Deus acima de todas as outras coisas e o próximo assim como a ti mesmo. Portanto, a tríade do amor é Deus, nós mesmos e o nosso próximo. Então, o amor no quesito de você amar a Deus se refere às virtudes teologais. Então, se você quer amar Deus acima de tudo, você tem que desenvolver as virtudes teologais. Agora, o amor a si e ao próximo é desenvolvendo as virtudes cardeais, que são a temperança, prudência, justiça e fortaleza. E aqui entra o primeiro ponto. Eu falei no vídeo, né, que eu vou falar sobre a coragem, inclusive está no título do vídeo, porém eu vou falar mais, na verdade, sobre a fortaleza, porque aí que tá, a coragem, ela é uma virtude que deriva da fortaleza, portanto, ela é uma espécie de subvirtude, porque eu já expliquei isso também. Existem as virtudes máximas, né, que são essas 4 aqui, no caso das cardeais, só que em cada uma delas nasce outras. Então, tipo assim, não é que só existe essas virtudes, porém delas nascem outras. E esse é o exemplo da coragem. Porém, hoje em dia é muito raro a gente usar o nome fortaleza. Quando você fala fortaleza, ou você pensa em uma base militar, ou você pensa na capital do Ceará. Então, tipo assim, a gente não usa mais isso muito hoje em dia. Só que o certo é você falar a virtude da fortaleza. E aí que tá o ponto. Se alcançar o bem é necessário você viver conforme a razão, conforme a reta razão, né?
Então, por meio de 3 maneiras, nós devemos viver segundo a razão. O primeiro deles é você desenvolver a virtude da prudência, porque ela é o princípio das virtudes morais. O segundo deles é você aplicar o que você aprende com a prudência no trato com os outros. E no caso é você desenvolver a virtude da justiça. Ou seja, a virtude da prudência, ela é como se fosse apenas contemplativa. Já a virtude da justiça, ela é uma virtude ativa. Então tá aí a diferença. Mas e a temperança e a fortaleza? Aí que tá, é o terceiro ponto. Nesse caminho até o bem, existem vários obstáculos. E aí que tá, quem quebra esses obstáculos são a fortaleza e são a temperança. Por quê? Segundo São Tomás de Aquino, 2 coisas impedem o homem de ser virtuoso. O primeiro deles é o vício em algum prazer. E quem acaba com isso é a virtude da temperança. Agora, o segundo deles é quando um mal te aflige. Seja uma doença, seja um inimigo, seja dificuldades, enfim, no geral. Então é qualquer tipo de obstáculo, qualquer mal que você tem que enfrentar. E quem tem que lidar com isso é a fortaleza. A definição da virtude da fortaleza é a sua capacidade de resistir ao mal. E aí que tá, essa é a diferença entre a coragem propriamente dita e a fortaleza, porque a coragem ela é mais específica, a fortaleza ela é mais geral. Porque a coragem é a sua capacidade de você ir direto até o mal, de você realmente enfrentá-lo. Já a fortaleza é a sua capacidade de resistir a ele. Ou seja, quem é forte é corajoso, mas nem todo mundo que é corajoso é forte. Deu para entender? Porque quem tem a virtude da fortaleza, logicamente tem a virtude da coragem. Mas quem tem a virtude da coragem não necessariamente tem as outras virtudes que a fortaleza oferece. E aqui também, como Aristóteles nos ensina, a virtude ela precisa ser um meio termo entre 2 extremos, no caso, entre o excesso e a escassez. E assim também deve ser com a coragem. A coragem, como eu falei, é a capacidade de você enfrentar o mal. Então, é preciso ter o lado mais escasso e o lado que é mais excessivo. No caso, o lado que é mais escasso, ele obviamente é das pessoas que não têm a capacidade de enfrentar o mal. Ao verem um obstáculo, elas já recuam. Elas já não querem enfrentá-lo, elas fogem dele. E no caso isso seria a covardia, ela seria a escassez, a ausência de coragem. Porém, tem também o outro lado, que é o excesso, que é justamente o extremo da coragem, que seria uma espécie de valentia destemida, que é quando você não usa mais a razão, porque você não consegue mais enxergar o mal. Porque aí que tá, o covarde, ele enxerga o mal muito maior do que ele é. Aí ele acaba fugindo dele. Já o cara que ele é valente e completamente destemido, ele sabe que aquilo é um mal, mas ele vê ele como algo muito menor. Então ele vai pra cima dele sem medo nenhum e acaba se espatifando. Já o cara que ele é corajoso, ele entende o mal, ele entende o obstáculo que ele está enfrentando como ele é. Ele nem o aumenta e nem o diminui. Ele vê como ele é e ainda assim ele vai para cima dele. E aí que tá, eu vou citar aqui uma frase do Osho. Por mais que eu não goste muito dele, porque ele é um cara meio esotérico, meio gnóstico, enfim, mas essa frase dele combina muito bem com o que Aristóteles disse. Ele fala que a bravura, ela não significa você não ter medo de nada, mas sim você estar cheio de medos e ainda assim você não ser dominado por eles. Então isso é uma coisa que faz muito sentido e combina perfeitamente com a ética e com a psicologia aristotélica. Ora, como eu já falei, a fortaleza ela é justamente a capacidade de você resistir ao mal. Portanto, o cara que não tem medo de nada, ele não está resistindo a mal nenhum, porque ele não tem o medo. Então ele não está resistindo a nada, ele está agindo naturalmente. Por exemplo, aqui, o famoso vilão Coringa. Tem um famoso quadrinho que o Coringa, ele tá falando com o Espantalho, que é um outro vilão do Batman, e o Espantalho, ele é o famoso vilão que ele usa o gás do medo, e aí ele faz os outros verem o seu maior medo. E o Espantalho, ele acaba brigando com o Coringa, aí ele espirra o gás nele,
E aí ele acha que o Coringa ele vai ver os seus maiores medos e tal, e aí ele vai derrotar o Coringa. Mas é que tá, o Coringa, ele começou a rir porque ele não tinha medo de nada. O Coringa, ele realmente não tem medo de nada, ele não teme nada. Então você vai dizer assim, então o Coringa ele é um personagem muito corajoso. Não. Que mérito que o Coringa tem? Sei lá, você foi capaz de enfrentar um leão, nossa, você é muito corajoso. Não, porque ele não teve mérito nenhum, porque ele não teve que superar nenhum obstáculo, superar nenhuma barreira. Se, por exemplo, uma pessoa tem medo de aranha, e aí ela vai enfrentar uma aranha, ela sim é corajosa, porque ela teve que superar um mal, superar um obstáculo, porque ela tem medo, mas ela não se deixa vencer por ele. Então é o contrário, o corajoso, ele tem medo, ele assume que tem esse medo, mas ele não se deixa dominar por ele, ele vai ainda assim para cima dele. Porque aí que tá, esse cara que ele não tem medo de nada, ele não é virtuoso justamente porque ele não usa a razão. Para você ter a virtude, você tem que viver segundo a razão natural, a razão reta. E o cara que ele não tem medo de nada, ele não usa a razão justamente porque ele não vê o mal que ele está enfrentando. Ele não enxerga o obstáculo. E o covarde, ele é muito menos, porque ele não tem a capacidade de ir para cima do mal. Então ele nunca vai alcançar o bem. E o cara que ele não tem medo de nada, ele é completamente imprudente. Então nenhum dos dois pode ser considerado virtuoso. A virtude está no meio termo, no justo meio. E aí que tá, a pergunta que fica é, como que nós podemos ser mais corajosos? Como desenvolver a virtude da coragem? E aí que tá, aqui eu uso um psicólogo que eu tenho muita admiração por ele, que eu me inspiro muito nele, que eu já falei dele aqui no meu canal, que é o Viktor Frankl. E ele falava que aquilo que nós mais desejamos é um sentido para as nossas vidas. Portanto, o homem ele é 100% movido pelo sentido. Inclusive ele dá um nome para isso, que é a vontade de sentido. Portanto, eu diria aqui que a melhor maneira de você desenvolver a coragem seria você justamente arranjar um motivo para isso, porque a pessoa que ela não tem uma razão para ser corajosa, ela justamente não vai ser, entendeu? Então, é você arranjar um motivo, um porquê você querer ser mais corajoso. É porque você quer ajudar sua família, ajudar seus amigos, sua esposa, enfim, seus filhos, a si mesmo, a igreja, enfim. É você arranjar um motivo para querer ser mais corajoso. E aqui eu vou citar mais um autor, que é Chesterton, que ele diz que o soldado que vai para a guerra, ele não vai para a guerra porque ele odeia o inimigo, mas sim porque ele ama o que está atrás dele, como sua família, seus amigos, sua pátria, enfim. Então ele acaba desenvolvendo a coragem de ir para a guerra porque ele tem um motivo para ser corajoso, porque ele precisa proteger o que está atrás dele. Isso aqui é perfeito. Para mim, o Chesterton, ele não podia ter descrito a coragem de melhor forma do que essa. Mas, claro, isso aqui é só uma das maneiras, é um dos caminhos de você desenvolver a virtude da coragem. O próprio Aristóteles, ele dá outros caminhos. São Tomás de Aquino dá outros caminhos. Tem vários outros autores que eles vão falar acerca disso. Mas esse aqui, acredito que ele é o principal, que é você encontrar um porquê, encontrar um motivo. E bom, gente, basicamente foi isso. Eu queria dar uma reflexão bem rápida sobre a virtude da fortaleza e eu quero sim fazer vídeos sobre as outras virtudes, sobre a temperança, sobre a justiça, prudência, fé, esperança e caridade. Mas eu vou começar aqui falando sobre a fortaleza, até porque essa foi a primeira virtude que o Aristóteles falou na sua Ética a Nicômaco. Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado da reflexão, espero que tenha sido importante para vocês. E é isso. Valeu, até o próximo vídeo.